Graças a Deus. Quero saudar a você nesta tarde com a paz do Senhor, amém? Que você possa entrar lá no meu canal e se inscrever. Se inscreva. Seja um assinante, seja um cooperador da obra de Deus. Não somente que vai ouvir, mas também que possa compartilhar das grandezas de Deus, porque Deus faz grandes coisas e não é somente comigo, Ele faz contigo. Ele faz com aqueles que crê e até mesmo com aqueles que não crê, né? Quantas coisas Deus tem mostrado para até mesmo aqueles que não crê, para que tomem um propósito de começar a acreditar. Porque muitos, amados irmãos, não creem no poder de Deus nos dias de hoje. Estão vendo tantas coisas acontecer, estão vendo tanta obra contrária acontecer, e toma um coração de incredulidade. Mas o Senhor, nesta tarde, amados irmãos, quer mostrar para mim e para ti que sim, é possível, que através da nossa fé alcançamos o objetivo. Alcançamos aquilo que almejamos através da nossa fé, do nosso esforço. A Bíblia diz: esforce, tenha bom ânimo, que eu sou contigo. Assim como o Senhor falou com Josué naqueles dias, pois Josué estava para atravessar o rio Jordão, e junto com ele havia um grande povo que ele tinha que liderar. Junto com ele havia um grande povo que ele tinha que ajudar. E assim nos dias de hoje a gente vê também que há pessoas que estão remando, mas muitas vezes não têm força para continuar nesta maré. Muitas vezes os ventos são muito contrários, as dificuldades são grandes e as pessoas acabam perdendo as forças em meio à luta e precisam de alguém para motivá-las, precisam de alguém para orientá-las, precisam de alguém para instruí-las, porque se não for assim, amados irmãos, muitas dessas pessoas vão acabar se perdendo. E Deus tem usado a mim, Deus tem usado a você, para que essas pessoas não se percam. Como vaso nas mãos do oleiro, assim somos nós. E nós somos instruídos por Deus em levar algo que traz a paz para essas pessoas, traz conforto. Então, a nossa vida, o meu coração já está preenchido com a graça do Senhor, com a grandeza de Deus, com a fé, aquela fé, amados irmãos, inabalável, que procuramos não desistir em meio a qualquer tempestade, mas assim como nos sentimos muitas vezes forte, nos sentimos muitas vezes capaz, nos sentimos muitas vezes fortalecido, assim também há pessoas ao nosso lado que não se sentem assim e precisam do nosso apoio, precisam da nossa fé também, precisam da nossa oração, precisam que levamos, amados irmãos, um pouco mais de acalento para elas, porque elas estão a ponto de desistir da vida, desistir dos seus objetivos, desistir de tudo, porque não encontram mais motivação para viver. E se nós encontramos acalento, é porque nós estamos ainda vivendo dias de crença. Nós cremos num poder sobrenatural, nós cremos em alguém que é superior, nós cremos num Deus que está além de tudo o que nós vimos, o que nós sentimos, nós cremos num Deus que está acima de nós e que está no seu controle. Ele está no controle de tudo e nós temos essa crença, nós temos essa fé, nós temos essa certeza. Mas assim como nós temos isso, há muitas pessoas que já perderam essa convicção de que existe alguém superior, existe alguém lá nos céus que olha por nós. Existem pessoas que não têm essa percepção de que tem um Deus maior que todas as coisas e que é um Deus infalível, é um Deus soberano e que ele preza para o nosso bem. Ele é, amados irmãos, aquele que tenta nos mostrar o caminho certo, as decisões certas que nós temos que tomar, as orientações certas que nós devemos seguir
para que tudo aquilo que almejamos de bom se realize na nossa vida, se concretize no nosso caminhar e no nosso andar, no nosso dia a dia. Há pessoas que estão perdidas em meio a tantas lutas, a tantas tribulações, há pessoas que não sabem o que fazer e estão atemorizadas, estão apavoradas, estão lutando com suas próprias forças, mas as suas próprias forças estão vencendo, se deixando vencer. As suas próprias forças estão acabando. Então precisamos, amados irmãos, crer num Deus superior, porque Ele tem a força sobrenatural para a nossa vida. Se as nossas forças terrenas já estão se acabando, se nossa motivação já está se acabando, se a nossa perspectiva de fé, de convicção, de seguir adiante está se acabando, precisamos ter a certeza de que existe um Deus sobrenatural que nos mostra todos os dias, ao amanhecer, que há uma nova chance, que nós podemos sim começar tudo novamente e que nem tudo está perdido. Aquilo que pensávamos que não tinha mais solução, para Deus tem, porque Ele entra com solução, Ele entra, amados irmãos, com providência, onde nós pensamos que não há mais o que fazer. Onde nós, amados irmãos, pensamos que não existe mais o que fazer e aonde e como lutar para que as coisas mudem e tomem uma posição diferente. Muitas vezes nós percebemos que as coisas só pioram em certas situações, em certos momentos. Na vida das pessoas, às vezes, a gente vê progresso, mas a gente vê também que as pessoas regridem. E regridem, amados irmãos, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, em vez de melhorar, acabam, amados irmãos, piorando. E a Bíblia é bem clara em dizer: aquele que está limpo, limpe-se mais. Porém, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Amados, no livro de Lucas 9, 23, que fala assim: então ele disse também a todos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, apanhe a sua cruz e siga-me. Amados, se nós queremos, aleluia, Jesus, aqui a palavra de Deus diz: se alguém quer vir após mim ou ser um seguidor de Cristo, se alguém tem interesse, ou seja, se alguém da sua própria vontade, do seu próprio querer, tem vontade de fazer o bem, de seguir os caminhos do Senhor, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, amados irmãos, é aquilo que é terreno, aquilo, amados irmãos, que nós já adquirimos na nossa vida, que até aqui não trouxe progresso para nós. Quanta bagagem, quanta coisa nós adquirimos no dia a dia, que não somam para a nossa vida, que não nos edificam, mas sim, amados irmãos, nós guardamos bagagem em nós que nós já devíamos ter eliminado da nossa vida, já devíamos termos, amados, banido do nosso coração, da nossa vida, já devíamos ter deixado para trás, porque quando deixamos para trás aquilo, mas que até agora não deu certo, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas ações, é sinal de que estamos negando a nós mesmos certos desejos, certas vontades, para deixar que Deus entre na nossa vida e nos instrua como devemos agir daqui para frente. Negar-se a si mesmo é nossas paixões, nossos desejos, aquilo, amados irmãos, que nos faz pecar. Amados, temos muitas coisas em nossa vida que nós temos que deixar para trás, para poder seguir uma nova orientação do Senhor, uma nova vida que Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós não conseguimos deixar nossos desejos para trás, que são carnais, nós não conseguimos deixar, amados irmãos, as mentiras de lado, nós não conseguimos deixar o falatório profano de lado, nós não conseguimos, muitas vezes, amados irmãos,
deixar o erro para trás. Nós continuamos errando. E a Bíblia diz, amados irmãos, que é fato que o ser humano erre e continua errando, mas precisamos aprender em meio ao erro que temos que ter acerto. Em meio a tantas coisas erradas que nós fizemos todos os dias, é possível nós examinarmos a nós mesmos e ver aonde é possível ter uma mudança, aonde é possível ter uma transformação, aonde sim nós podemos tirar uma lição de tudo aquilo que já vivemos até agora, de tudo aquilo que já passamos até agora, para que então podemos examinar o que valeu a pena, qual foi as atitudes que valeram a pena para nós e qual foi, amados irmãos, as atitudes que nós tivemos que não teve progresso e que possamos então rever essas atitudes e procurar, amados irmãos, mudar para que possamos ter uma nova vida com Cristo. A Bíblia fala, amados irmãos, que renunciar o velho eu, a velha mulher, renunciar, amados irmãos, aquilo que nos traz tristeza. Quantas coisas nós fizemos até agora que nos trouxe tristeza e decepções, mas muitas vezes nós continuamos na mesma tecla, continuamos a nos posicionar da mesma forma, continuamos a agir da mesma maneira porque achamos que isso é correto, mas na nossa consciência a gente sabe que não é. Então, amados, precisamos entender que todas as coisas são possíveis, nós podemos fazer tudo, porque nós temos livre-arbítrio para fazer, mas nem tudo vai trazer benefício para mim. Eu posso fazer tudo o que eu quero hoje, eu posso me desgastar nas luxúrias, no pecado, na vaidade, na orgia, na mentira, eu posso me entregar a estas coisas, mas eu sei que um dia eu vou colher os frutos disso tudo. E muitas vezes os frutos de tudo isso que eu estou plantando não são frutos saborosos ou que sejam frutos que vão trazer alegria para a minha vida. Então aqui Jesus falou que aquele que quer seguir a Cristo, ele precisa entender que aquilo que vivemos o dia a dia temos que renunciar. E precisamos entender que a palavra de Deus vai ao contrário de tudo aquilo que muitas vezes nós já fizemos até hoje. A palavra de Deus, amados irmãos, ela mede nossas atitudes. E ela pesa nossas atitudes. E ela nos diz se as nossas atitudes são corretas ou não. Ela nos fala, porque, amados irmãos, quando nós fizemos algo, nós já compreendemos se estamos fazendo algo correto ou não, nós já podemos ter o discernimento se já estamos fazendo as coisas certas ou não. Então, amados irmãos, e muitas vezes, mesmo sabendo que nós estamos fazendo aquilo que é errado, nós continuamos a fazer. E Deus, amados irmãos, muitas vezes, Ele nos corrige. E a palavra de Deus fala na correção, que a correção, amados irmãos, é como alguém que ama e corrige o filho, corrige a filha, porque ele vê que aquele filho, que aquela filha está indo no caminho errado, está caindo, amados irmãos, num precipício. E se não frearmos essas atitudes, se nós não frearmos essas decisões, essa pessoa muitas vezes irá se perder. Esta pessoa irá, amados irmãos, se perder. Então precisamos entender que Jesus falou esta palavra: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser meu seguidor, se alguém quiser aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, então acharei descanso para vossas almas. Olha que palavra tremenda o Senhor Jesus falou. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E aquele que quer vir, venha. Porque eu sou manso e humilde de coração, então acharei descanso para vossas almas. Amados, as pessoas não têm achado descanso neste mundo aí fora.
Porque, amados irmãos, a gente vê que todo dia, amados irmãos, é uma luta, até mesmo para suportar aqueles que estão no nosso lado. É uma luta até mesmo, mas para conviver com alguém que está dentro do nosso lar ou dentro da nossa casa. É uma luta para ter uma união, amados. Mas Jesus disse que se quiseres vir a mim, aprenderei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Jesus falou que ele é manso, que ele é calmo, que ele pode ser tranquilo, que ele pode trazer mansidão, que ele pode trazer, amados irmãos, calmaria para o nosso coração tão aflito no dia de hoje. Jesus falou que ele vai nos ensinar a ser manso, ele vai nos ensinar a ser calmo, em meio a tantas coisas que nós enfrentamos no dia a dia, uma explosão de sentimento, uma explosão de ira muitas vezes, uma explosão de preocupações, uma explosão de ansiedade, que muitas vezes traz tormento para a nossa vida, mas o Senhor promete nos ensinar a ser manso, a ser calma, a ter calmaria em meio a isso tudo. Ele nos prometeu, porque ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Quando nos disponibilizamos a aprender do Senhor, estamos nos negando a si mesmo. Aquele tempo que nós não tínhamos mais para ouvir a palavra, nós passamos então a deixar um pouco os afazeres e começar a ouvir a palavra de Deus. Como Maria, ela se sentou para ouvir o mestre, porque os ensinamentos do mestre traziam benefício para a vida dela, traziam calmaria, traziam paz. Então as pessoas, amados irmãos, como Maria, se assentavam para escutar a palavra do Senhor, se assentavam e prestavam atenção naquilo que Jesus tinha para ensinar. E não era pouco que Jesus tinha para explicar e para ensinar, porque ele tinha o curso certo de como nós agirmos nesta vida para nós obter sucesso. Eu não falo somente sucesso material, porque hoje as pessoas estão correndo tanto para obter sucesso material, para adquirir tanta coisa. Mas a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem correr tanto? O que adianta o homem se sujeitar a tantas coisas? O que adianta o homem passar por tantas dificuldades? Mas muitas vezes o que ele está passando não tem um tempo para adorar a Deus, não tem um tempo para sentar e ouvir ou ler a palavra de Deus. Ele não consegue adquirir um tempo para buscar as coisas que são lá de cima, as coisas que são lá do alto. Ele não consegue ter esse momento com Deus, essa comunhão com o Espírito Santo. Ele não consegue interagir com o seu Criador, ele não consegue se envolver com as coisas do alto, porque ele está totalmente ocupado com as coisas aqui, ele está totalmente ocupado com os afazeres, com as coisas terrenas, porque isso ocupa o nosso tempo, isso ocupa todo o nosso tempo, se nós não soubermos separar um tempo para o nosso Deus. Se nós não soubermos separar um tempo para o nosso Senhor, as coisas terrenas, elas, amados, nos afastam de Deus. Por quê, amados irmãos? Porque nós colocamos prioridade nas coisas daqui. Nós colocamos prioridade nas coisas que são daqui. Por quê, amados irmãos? Elas geram uma tal satisfação. Elas geram uma tal, amados irmãos, um tal sucesso, porque trabalhamos e adquirimos alguma coisa, trabalhamos novamente e adquirimos outro bem, trabalhamos, cansamos e adquirimos outra coisa, e isso traz um desgaste para o nosso corpo, para a nossa vida, e isso traz uma ocupação terrena, amados irmãos, que se nós não parar e disponibilizar um tempo para Deus, nós vamos ficar totalmente ocupado com as coisas daqui. E é isto que o inimigo está fazendo, amados irmãos, está assim amedrontando as pessoas e está
colocando uma opressão em volta das pessoas, que as pessoas não conseguem mais sair deste ciclo. As pessoas estão vivendo este ciclo todos os dias. Faz uma coisa, faz outra, faz outra e faz outra. E o tempo fica totalmente ocupado por as coisas que são daqui. E aonde está o tempo para o nosso Deus? Aonde está o tempo de comunhão com Ele? Aonde está o tempo de adoração? Aonde está o tempo de nós agradecer ao Senhor, de nós simplesmente levantar as mãos para você dizer obrigado, Deus, por esse dia tão maravilhoso. Obrigado, Deus, porque esse dia não foi tão maravilhoso, mas eu estou aqui. Ainda que não foi tão como eu esperava, maravilhoso como eu almejava. Mas eu estou aqui de pé, Senhor. E aqui eu estou te agradecendo, Deus, por tudo. Então, amados irmãos, a renúncia, muitas vezes, amados irmãos, não somente renunciar nossos erros, nossas falhas, mas renunciar este movimento, este ciclo tão vicioso que é de estar ocupado o dia inteiro em fazer as coisas terrenas. Isso também é uma renúncia. Renunciar um pouco esse tempo de desgaste emocional, físico, que nos ocupa somente naquilo que é terreno, e esquecemos de ter um tempo para adorar a Deus, de servir, de ouvir a palavra, de ler as Escrituras. Porque, amados irmãos, muitas vezes somos dominados pelos afazeres. E a Bíblia diz: o que adianta nós ganharmos tantas coisas aqui nesta terra? O que adianta o homem, a mulher, ganhar tantas coisas aqui nesta terra? Amados irmãos, aonde a traça destrói, a ferrugem também consome, aonde as coisas daqui são perecíveis, elas não são eternas. O que é eterno é a nossa vida com Deus. O que é eterno é a nossa salvação, é a nossa aliança com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Isso é eterno, isso é para sempre, isso vai nos trazer, amados irmãos, aleluia, uma coroa de glória. Isso vai nos trazer, amados irmãos, aleluia, uma nova vida com Cristo, uma vida abundante dentro de nós, de paz, de alegria, uma vida de satisfação, em que podemos, amados irmãos, ter um pouco, podemos ter o pouco que tivermos, mas o pouco que nós tivermos com Deus já é o suficiente, já nos satisfaz. Muitas vezes o homem está assim, a mulher está assim, porque ela não está satisfeita com nada. Ela consegue uma coisa, ali a pouco ela não está satisfeita com aquele bem que ela conseguiu. Mas ela continua correndo, porque ela quer mais, e isso nunca vai trazer uma satisfação, porque a sua vida não está preenchida com as coisas dos céus. A sua vida somente está preenchida com as coisas daqui, terrenas, e as coisas terrenas nunca trazem satisfação. As coisas terrenas daqui nunca trazem alegria completa, porque sempre vamos ver que algo vai nos faltar. As coisas terrenas nunca são capazes de preencher aquilo que falta dentro de nós, que é, amados irmãos, a alegria verdadeira. Isso quem pode nos trazer é Deus, o Espírito Santo. É Ele que nos traz esta alegria verdadeira, essa satisfação verdadeira, este pleno, amados irmãos, conhecimento da palavra de Deus é que nos traz a realização pessoal da nossa vida. Nós podemos ter o mínimo de tudo que é material, mas se tivermos a paz, se tivermos, amados irmãos, a presença de Deus, estamos satisfeitos, porque é ela que nos preenche. É ela, amados irmãos, que nos traz realizações. Estamos realizados com o pouco. A Bíblia diz que aquele que não sabe agradecer com o pouco, nem com muito irá conseguir agradecer. E a Bíblia diz, amados irmãos, que se nós formos gratos com o pouco, aquilo pouco que nós temos, somos satisfeitos, somos gratos. Então, sobre o muito, Deus poderá nos colocar e seremos gratos com o muito. Seremos gratos com o pouco, seremos gratos com aquilo que Deus nos proporciona neste momento. Amados, e esta palavra nos fala
que nada adianta para o homem correr e se desgastar tanto nesta vida, porque um dia chegará o fim, um dia todos nós chegaremos ao fim e todos nós partiremos daqui. E aquilo que nós tantos batalhamos, tanto tivemos trabalho, esforço, muitas vezes, deixaremos aqui para os outros, porque nós não iremos usufruir na outra vida daquilo que é terreno, daquilo que é daqui. Mas às vezes, amados irmãos, nós não conseguimos pensar na outra vida, na eternidade. Nós só temos olhos para olhar aquilo que nós estamos vendo à nossa volta e estamos conquistando aqui na nossa volta. E a palavra de Deus diz que aquilo que é terreno, aquilo que é daqui, amados, não poderemos levar para outra vida nada. Nada poderemos levar daqui, somente a nossa vida em Cristo, a nossa salvação, somente a nossa comunhão com Deus, somente, amados irmãos, aquilo que temos aprendido com o Senhor, que é, amados irmãos, as virtudes do Espírito. A mudança, a transformação, isso traz virtude para nós. São as virtudes do alto que Deus quer mostrar para nós, que nós temos como conseguir essas virtudes. Essa transformação é uma virtude. Quando o homem, uma mulher consegue ser tocado por Deus, ser transformado, então ali é uma virtude que ele alcançou. Porque, amados irmãos, muitas vezes a pessoa não consegue ser humilde. Não consegue, amados irmãos, entender que o Senhor disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Muitas vezes essa humildade o homem não tem. Muitas vezes essa sinceridade o homem não tem. Muitas vezes o homem busca tudo nesta terra, menos ser sincero, menos ser humilde. Ele não quer ser humilde, ele não quer ser sincero, ele não quer ser correto, mas ele quer fazer tudo errado. E ainda no final ele quer ter o quê? Uma vida abundante. E é impossível, amados irmãos, nós adquirir uma vida abundante se aquilo que estamos fazendo agora é desconforme a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus aquilo que estamos fazendo. Então, temos que entender que a prioridade em nossa vida sempre será Deus. Sempre foi Deus. E precisamos entender que é dele que precisamos entender que é dele a soberania. E quando nós aprendemos do Senhor que a humildade, que a sinceridade vem do Senhor, que, amados irmãos, a justiça, as coisas corretas vêm do Senhor, que a mentira não provém de Deus, a calúnia, a injúria, mas a difamação não provém do Senhor. Amados, precisamos entender que aquilo que é santo vem do Senhor, aquilo que é puro para a nossa vida, isso vem do Senhor. E como podemos, então, amados, aprender dele? Se nós formos humildes, se nós formos atenciosos, cuidar, ouvir o que ele tem para dizer, prestar atenção na sua palavra, não ficar despercebido como muitos dos discípulos ficavam no momento de grande angústia do Senhor Jesus. Os discípulos ficavam despercebidos. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão corrido, um tempo tão, amados irmãos, aleluia, tão de opressão, que louvado seja o nome do Senhor, nós não conseguimos parar para ouvir a voz de Deus e muito menos ser humilde para ouvir a voz do Senhor. Nós estamos vivendo num tempo em que o orgulho tomou conta do ser humano, porque as pessoas estão vivendo como elas querem. As pessoas estão vivendo como elas almejam e como elas desejam. Elas não se submetem mais aos ensinamentos de ninguém. Elas não se submetem mais aos ensinamentos de ninguém, muito menos da palavra de Deus. As pessoas estão vivendo um tempo que estão rejeitando a palavra de Deus porque elas não conseguem ser humildes o suficiente para ouvir a palavra do Senhor e aprender
as coisas do Altíssimo. Então, amados irmãos, o orgulho tomou conta do ser humano, a promiscuidade, amados irmãos, o engano, aleluia, Jesus, e as pessoas não conseguem parar para ouvir o que Deus tem para dizer, sendo que o que Ele tem para nos oferecer sempre será o melhor. Sempre é o melhor o que Ele tem para nos oferecer. Seja, amados irmãos, em qualquer momento da tua vida, Deus tem sempre o melhor para te oferecer, para te ensinar. Ele quer mostrar para mim, para ti, que em meio a tudo isso existe uma solução, existe uma saída. Em meio a essa diversidade que tu estás vivendo, que eu estou vivendo, se eu for humilde e ouvir os ensinamentos dele, ele vai me ensinar a sair dessa diversidade. Ele vai me ensinar, amados irmãos, a como vencer essa diversidade. Porque então estou sendo humilde para obedecer e para ouvir a voz do Senhor. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarei descanso para vossas almas. Quantas pessoas não têm o descanso mais? Quantas pessoas estão vivendo um dia de agitação? Quantas pessoas não conseguem mais acalmar o seu coração? Estão vivendo um dia turbulento, um dia de cinzas, um dia nublado, um dia de escuridão, um dia de trevas. Porque a sua vida, amados irmãos, está somente manipulada no seu próprio pensamento, no seu próprio mundo. Ela não se abre para ouvir a voz do Senhor. Ela não quer ser humilde para entender o que o seu Criador quer falar. Amados, mas a Bíblia diz que aquele que aprende do Senhor, ele é um bem-aventurado. Bem-aventurados humildes de espírito, porque esses alcançarão a Deus. Bem-aventurado aquele que é humilde e consegue entender qual é o plano de Deus que Deus tem para a nossa vida. Eu muitas vezes não sei o plano de Deus, mas eu sei que o plano de Deus é perfeito. E Ele tem o melhor para mim. Então eu preciso aprender através da palavra de Deus, através dos seus ensinamentos, que aqui está o plano dele para a minha vida. É a palavra de Deus que vai me dizer o melhor plano que Deus tem para mim. O plano de abundância, um plano de bênção, um plano de paz, um plano de prosperidade sadia, um plano, amados irmãos, de tranquilidade, um plano que traz não somente benefício para a minha vida, mas me traz êxito. Me traz, amados irmãos, conquistas, que em meio a essas conquistas eu posso ficar satisfeita com a conquista grande ou pequena, não importa como é. Amados, esta palavra diz então que devemos ser humildes para entender a voz do Senhor. Devemos ser humildes, submissos à sua palavra. Tentar, amados irmãos, compreender o que Ele tem para a nossa vida. E largar fora tudo aquilo, amados irmãos, que está na nossa vida que não provém dEle. Que é a falsidade, que é o engano, que são palavras lisonjeiras que não provêm do Senhor. São pensamentos que destroem, são pensamentos que contaminam, são pensamentos, amados irmãos, de morte, de suicídio. Isso tudo nos leva a crer e dizer que isto não provém do alto, mas provém terreno do inimigo, porque o inimigo está agindo aqui nesta terra. É ele que está tentando fazer de tudo para te tirar da presença do Senhor e para que tu não tenha tempo de adorar a Deus, para que você não tenha tempo de buscar o seu Criador. Amados, nesta tarde, então seja humilde para ouvir a voz do teu Senhor. Seja humilde para ouvir a voz do Santo dos Santos. Seja humilde para entender o que Ele quer para mim e para a tua vida. Seja humilde para compreender a vontade do Senhor para a tua vida. E a Bíblia diz que quando somos humildes, que entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, então nós podemos sim ter êxito em tudo que nós fizermos. Porque aquilo que nós fizermos, nós vamos ser direcionados para com Deus, se devemos fazer ou não. Amados, em nome do Senhor, que nesse dia tu possas ser humilde e compreender
que a voz do Senhor vai falar comigo, vai falar contigo e vai te dizer e direcionar aquilo que provém dele, tu continue fazendo, mas aquilo que não provém, que venha a ser abolido na nossa vida, que venha a ser excluído do nosso coração, que venha a ser eliminado da nossa mente, dos nossos pensamentos, que venha a ser eliminado do nosso proceder, que tudo aquilo que é do Senhor, que venha a frutificar, mas aquilo que não é também venha cair por terra em nome de Jesus. Acredite que Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vamos estar orando para que Deus possa fazer com que nós tenhamos a humildade de tentar entender o plano dele sobre a nossa vida. Pai, diante de ti colocamos tudo aos teus pés, Senhor. Colocamos tudo diante da tua presença. E temos a certeza, Pai, que se nós for humilde, se nós compreender o teu chamado, se nós ouvir a tua voz, se nós entendermos os teus planos, Pai, eles se materializarão nessa vida, Pai, sobre nós e se concretizarão, Pai amado, sobre nós. Meu Deus, meu Pai, poderemos ter uma vida plena, de alegria, de harmonia, Pai, de realizações, Senhor. Assim nós oramos, Pai, nesse dia e cremos num Deus que age poderosamente, Pai, sobre nós e que repreende todo o mal, desfaz as ciladas, desfaz as armadilhas que o inimigo tem tentado fazer. Em nome de Jesus, e nos traz a paz, nos traz harmonia, nos traz graça, nos traz força para vencer, em nome de Jesus. Assim nós oramos, assim eu encerro, e vá lá e se inscreva no canal. Se inscreva em nome do Senhor, ative o sininho lá. Aleluia, Jesus, se inscreva, compartilhe, porque com certeza vai ser bênção na vida de alguém que você mesmo sabe que está necessitando. Não somente você, mas demais pessoas que necessitam. Então compartilhe em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, estamos encerrando. Glória a Jesus.